A brisa me levou para um reino encantado, onde eu me fiz menino rei, e era o circo, o meu palácio dourado. Como é doce ser criança outra vez e me atirar nos braços da alegria. Quero me perder na minha imaginação e brincar na ilusão. Oh, 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 oh. Vem de lá, ó criançada, que hoje tem marmelada, pois o circo já chegou. Circo sem bicho, sem animal. Samba Enredo da Portela, 1980. Eu sou mangueirense, aqui no Rio, porque minha mãe gostava da Mangueira, porque Cartola torcia para o Fluminense, as cores da Mangueira, verde e rosa, aludem, assim disse Cartola e os fundadores da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, ao Fluminense. Eu moro em Laranjeira, sou tricolor da Laranjeira, tem uma história por aí. Então, mas a Portela também é uma escola simpática. Eu não tenho propriamente uma torcida. Eu gosto de ver bons sambas. E 1980 foi um ano particularmente fértil de sambas de enredo, gostosos de cantar, melodiosos. Já que eu toquei em carnaval, no assunto carnaval, a Prefeitura do Rio já disse que pelo andar da carruagem, haverá sim desfile das escolas de samba na avenida, no entendimento de que já temos um protocolo para grandes eventos em lugares fechados, desde que os espectadores provem que estão em dia com a vacinação contra a Covid. Isso já acontece em estádios de futebol, faria-se a transposição para a Marquês de Sapucaí aqui no Rio. Entretanto, o carnaval de rua é uma incógnita, ficaram de dizer daqui a um mês como é que vai ser. Pelo andar da carruagem, acho que será uma decisão tensa, considerando a evolução dos acontecimentos na Europa no que diz respeito à variante Ômicron. Vários países estão alarmados com a multiplicação rápida do número de casos, especialmente o Reino Unido. A coisa está muito esquisita para o lado de lá. Eu até peguei aqui uma notícia que diz respeito ao Reino Unido, né? Onde a vacinação é boa. Você pegar a sua dose de reforço... Ah, tá aqui. Estava procurando meu papelzinho. Os números. Número não dá para guardar. O que está acontecendo no Reino Unido? O número de casos de Covid em menos de 24 horas dobrou. 78 mil casos apenas em um dia. Recorde desde o início da pandemia há aproximadamente 2 anos. Aumento de 10% a cada semana na taxa de internação. Está feia a coisa para o lado do Reino Unido. Está feia a coisa para o lado de lá. Ômicron. A União Europeia estabelece o seguinte, definiu a seguinte previsão pelo andar da carruagem: a Ômicron será predominante em toda a Europa até meados de janeiro, daqui a um mês. Então é bom a gente ficar com as barbas de molho, gente, porque não é brincadeira. A Ômicron é mais sofisticada, a variante, a gente já falou sobre isso, e temos um problema em relação à velocidade de contágio e a necessidade de ter a dose de reforço para nos protegermos da Ômicron. É bom ficar ligado, tá? Numa boa. Está chegando aí o período de festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, está chegando aí, para muita gente, período de férias, viagens, aeroporto, avião, ônibus, aglomerações. Então não demole com máscara, mantenha em dia a vacinação, fique ligado, obviamente na segunda dose, mas dose de reforço. A minha dose de reforço é 28 de dezembro, já está lá no meu caderninho. Dose de reforço 28 de dezembro eu vou tomar porque é assim que tem que ser. Eu pedi para o Anderson, e peço a vocês também, se perceberem algum ruído esquisito na transmissão aqui,
É porque eu liguei o ventilador, que está um calor tipicamente carioca de verão. Hoje está abafado para burro. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Estou com a camisa aqui da Fernandinha Abreu, amiga que me deu de presente o projeto Amor Geral. Ela que já me deu entrevista dizendo, eu fui procurá-la quando a gente bateu um recorde de temperatura num verão há 2 anos. Aí procurei a Fernandinha para dizer, escuta, tem aquela tua música Rio 40 graus, só que o Rio de Janeiro está batendo fácil no verão, 43, 44, 45 graus de temperatura, sensação térmica. E a tua música, como é que fica? Ficou datada? A gente já tinha combinado para ela fazer uma brincadeira, que ela falou, não, eu já tô... Realmente acontece isso, eu sabia. Ela já tem cantado em shows essa parte da música falando outras temperaturas. Rio, 45 graus. Rio, 48 graus. Ó, em tempos de aquecimento global, filho, eu tenho 55 anos. A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais, eu diria, desconfortável com ondas de calor. Bebezinho também. Quem tem pouca idade ou muita idade começa a se ressentir do calor extremo. Eu não consigo me imaginar morando fora do Rio. Eu sou carioca. Estou aqui para o bem e para o mal. Nessa ordem. Estamos aqui. Agora, se o Rio virar uma panela de pressão, é possível que eu adote uma cidade mais fresquinha para passar parte do ano, porque não é brincadeira. O negócio está quente, caliente. Então, vamos em frente com ele. Eu faço aqui os meus preâmbulos para dar tempo do povo chegar e a gente fazer junto a nossa vibração na largada do dia, de manhã, agradecendo sempre a Deus a bênção da vida, da saúde, do alimento, do abrigo, da família, dos amigos, para quem tem trabalho, para quem tem alguma ocupação útil não remunerada, empregando tempo e energia numa direção que vale a pena, que te deixe em paz, que te apazigue, fazendo parte desse concerto universal em favor do equilíbrio, da harmonia, da serenidade. A gente pede então aos amigos invisíveis permissão para abrir o livrinho na página indicada para o estudo dessa manhã, que sejamos dignos da bênção aqui de refletir juntos sobre uma mensagem de sabedoria, que eu seja um bom canal, um veículo maleável, uma ferramenta útil aos propósitos mais nobres do Papo das 9, que assim seja. E abrimos aonde? 268. 268. Tenha dinamismo em sua vida. Não fique aí parado de braços cruzados. Não são as ideias bonitas que valem. São as ações práticas. Os pés que não caminham criam raízes. A vida é luta. Não espere que os necessitados o venham procurar. Vá visitá-los em seus tugúrios. Leve uma palavra de conforto, um sorriso de compreensão, um pensamento de ternura. Ai! Que pancada de luz, hein, pastorino? Nossa Senhora! O que foi essa mensagem, gente? Se você tivesse que traduzir essa mensagem em poucas palavras, qual seria o resumo? Eu entendo que seria assim: menos falação, menos gogó e mais atitudes, mais práticas no dia a dia. Seria essa. A síntese da mensagem para mim é essa. Falar do bem, tem muita gente que fala. Falar das pessoas de bem, por aí está cheio de pessoas de bem. A questão é como é que você avalia de fato se alguém realiza algum movimento que faça efetivamente a diferença. Não é por palavras. É muito interessante a gente pensar assim, se Jesus, 2021 anos atrás aproximadamente, tivesse apenas falado Sermão do Monte, os registros dos apóstolos, o Pai Nosso, né?
todas as preleções inspiradíssimas naquela parte do mundo. Se Jesus só falasse, não teríamos o calendário dividido em dois: antes de Cristo, depois de Cristo. Se a memória da passagem de Jesus por nós, 3 anos apenas, hein? Dos 30 aos 33, ele teve a vida documentada, pelo menos até hoje. Os registros que temos mais seguros são esses dos evangelistas. Muito bem. Se ele marcou a história, não foi propriamente só pelo que ele disse. Porque se ficasse só na falação, isso não o eternizaria. O que demarcou a era do cristianismo, a valoração do evangelho, foi a prática. Então, somos aprendizes, cristãos ou não cristãos, religiosos ou não religiosos, somos aprendizes das virtudes. A gente sempre dá uma salgada no currículo, na biografia, a gente sempre gosta de dizer, não, porque eu já fiz isso, não, porque eu penso isso, eu acho isso, ok. Aos olhos de Deus, vale o que você faz. É isso que expressa a lição assimilada, né? Eu assimilei, eu entendi, compreendi, agora eu executo, eu realizo. Como diria o ex-técnico da seleção brasileira, treino é treino, jogo é jogo, nada contra a teoria, mas a prática é o que faz a diferença. Meus amigos, estamos juntos aqui nesse propósito. Não basta a gente dizer que acredita nisso, que defende aquilo, que não tolera maus tratos contra animais, que acha a desigualdade brasileira um absurdo, que a pobreza é infame nos níveis atuais do Brasil, que é um absurdo metade da população brasileira não ter alimentação mínima suficiente para ter aquelas 2.400 calorias diárias recomendadas pela ciência médica. Bom, as opiniões são apenas opiniões. As palavras expressam algumas energias que podem ser positivas ou negativas, mas o que muda o curso da história, a nossa história, são as boas práticas, são as atitudes. Não adianta, não adianta. Se lembra daquela banda australiana Men at Work, homens trabalhando? So it's a mistake. It's a mistake. É um erro. It's a mistake. É um erro achar que apenas as opiniões, apenas o que você diz numa roda de amigos, numa rede social, o que você escreve, o que você fala numa live, nada disso é efetivo se não tiver lastreado em prática. É bolha de sabão, ó. De repente, pum, acabou. Falou e... Agora, a prática eterniza. A ação, a atitude envelopam uma ideia de uma maneira contundente. E por aí vamos. Pastorino cutucou aqui a onça, porque para mim essa é uma questão, para mim pessoalmente, não estou falando assim do que eu acho para os outros, eu me cobro isso, eu me cobro coerência. Aquilo que a gente defende, a gente precisa de alguma forma buscar essa coerência, né? Você precisa praticar o que você entende ser o certo. Se fôssemos todos absolutamente coerentes, não estaríamos nesse planeta. No sentido do bem, né? Da coerência positiva.
Ai, ai. Vamos lá. Qual é o livro? Olha aqui, eu separei um livro aqui. Ganho livros. Alguns livros eu recomendo sem ter tempo de ler, é o caso desse. Esse eu dei assim uma bela folheada e falei, esse não está na hora de doar porque eu vou ler mesmo, porque primeiro o título é encantador. Eloquência da Sardinha. O que você acha desse título? Eloquência da Sardinha, de Bill François, que é físico, doutor em hidrodinâmica. Ele ganhou o mais importante concurso de oratória da França. E ele escreveu um livro apaixonante sobre histórias incríveis do mundo submarino. Olha que barato. Eloquência da Sardinha. Ele fala com encanto, com, eu diria, um comovente deslumbramento pelo mundo submarino. Na quarta capa diz assim: se escutarmos o que o oceano tem para nos dizer, o que poderemos aprender? A partir dessa indagação, o naturalista francês Bill François nos convida a uma viagem pelos mistérios do mundo submarino. Ele nos apresenta a fantástica galeria de habitantes marinhos, uma exploração exuberante da vida aquática. Aí eu fui dar um confere. Os capítulos também são saborosos, não do sentido do paladar, porque tem muita gente que vai falar, frutos do mar. Não. O mundo sem silêncio, espremidos como sardinhas, são o nome dos capítulos. Filho de peixe, moluscos e crustáceos, enguia subterrânea, serpentes marinhas, buscando o atum. O capítulo do atum eu achei tão interessante, que ele contou como essa carne do atum começou a ser apreciada no mundo. O atum é uma espécie em extinção, a luta para livrar o atum da extinção. E diz assim: desde seu primeiro ano de vida, o atum pode atravessar o Atlântico em apenas 60 dias. E para poder viajar das águas quentes das Bahamas até os mares gelados da Islândia, o atum é capaz de elevar a temperatura do corpo acima da temperatura da água. É um dos poucos peixes com sangue quente. Uma maravilha da natureza, disse Aristóteles, encantado com o metabolismo do atum. E depois ele fala do trabalho de pegar o atum, colocar uma anilha e transmissores para acompanhar o movimento do atum e livrá-lo do risco de extinção. É muito, muito legal. Algumas espécies de atum estão praticamente dizimadas, é o caso do atum rabilho. 10 anos de pesca intensiva resultaram na redução do estoque dessa espécie de atum a apenas 15% do que existia no final dos anos 1990. Gente, a gente precisa se dar conta. É possível que nós sejamos, se não tomarmos cuidado, a última geração do mundo que teve o privilégio, para quem gosta de comer frutos do mar, de sentir o gosto de bacalhau, atum, salmão. Salmão tem de cativeiro no Chile, mas não é tão saudável e é muito cruel a criação em cativeiro, para quem está ligado nesse tema. Sardinhas, lagostas, né? O que é mais apreciado em termos de frutos do mar corre risco de extinção. Então, o nosso querido Bill François, eloquência da sardinha. Alô, Santa Catarina. Santa Catarina tem garopa. É o lugar do Brasil que tem uma indústria pesqueira muito, muito prolífica, né? Muito importante. Eu tenho como meta parar de comer carne de peixe, que é a única carne que eu ainda como. Reduzi bastante, mas ainda não me livrei totalmente. Deus queira que eu consiga esse objetivo nessa encarnação. Vamos em frente. Sugestão de doação. Vamos lá.
Deixa eu ver se o Anderson me deu resposta. Áudio ok por aqui, André. Obrigado, Anderson. Vamos lá. Eu queria falar de um trabalho que está sendo feito nesse momento. Eu já pedi aqui muitas vezes, desde a semana passada, ajuda para as populações desassistidas pelos temporais volumosos e destruidores que se abateram sobre vários municípios do sul da Bahia e do estado de Minas Gerais, principalmente. Pedi várias vezes. Muitos de vocês, graças a Deus, estão em sintonia com isso. Agora eu vou pedir ajuda para uma organização chamada GRADE, Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Olha que barato. Grupo de animais... Perdão, somos animais. Mamíferos de sangue quente. Mas é um grupo de resgate de animais em desastres. O GRADE está lá em Brotas, cuidando das búfalas. Aliás, o fazendeiro pode ser preso, mas eu não quero falar sobre isso agora. Pode ser preso de novo. E o GRADE está pedindo ajuda para os muitos animais que também encontram-se em situação deplorável porque seus donos, ou se são animais vira-latas, estão soltos na natureza, ou foram abandonados, ou estão doentes, estão em situação hostil. Então, o GRADE está pedindo ajuda, donativos que precisam ser recolhidos em todos os quartéis dos bombeiros militares nas áreas atingidas ou doação em dinheiro pelo Pix. Então, são duas informações. Quem mora nas áreas próximas ou nas áreas atingidas por essas tempestades pode doar ração, vermífugo, carrapaticida para os animais que sofreram com as chuvas. Ração, vermífugo e remédio contra carrapato. Agora, se você não está situado próximo dessas áreas e quiser ajudar o GRADE, Grupo de Resgate de Animais em Desastres, o Pix do GRADE, eu vou dar a CNPJ deles, é 04 085 146 1000 de ré, ou 1000 ao contrário, 0001 38. Vou repetir. O Pix do GRADE, 04 085 146 0001 38. Ok? Eu acho muito bonito qualquer trabalho voluntário que a pessoa se lança, ela esquece, assim, não, agora eu vou cuidar dos outros, ou vou cuidar dos bichos. Isso é uma coisa assim que é um recado para a humanidade. Isso é humanidade, né? Isso é uma dedicação a uma causa ética e humanitária, penso eu. Muito bem, virando a chave aqui para as questões do universo das notícias, tá bom? Vamos lá. Primeiro assunto, vamos lá. Virou notícia ontem. Se lembra do Rio Madeira com aquelas balsas e dragas explorando ouro no leito do rio, um rio caudaloso da Amazônia, e o ponto do garimpo, que eles ficaram enfileirados, perfilados ali no Rio Madeira, fica a apenas 100 quilômetros de Manaus. Pois bem, a Polícia Federal foi lá, fez um trabalho de destruição das balsas e dragas remanescentes, prendeu 3 pessoas, e isso que eu queria destacar hoje, foi produzido um laudo por peritos da PF sobre a quantidade de mercúrio despejada naquela área do Rio Madeira. Eles fizeram coleta de cabelo das pessoas, que você tira o cabelo e você consegue detectar todos os nutrientes da gente e todos os metais, inclusive metais pesados que estão dentro de nós. Coletaram água, coletaram objetos das balsas, colocaram até folhas de árvore, coletaram, descobriram o seguinte:
O nível de mercúrio encontrado nos moradores da região do Rio Madeira, onde estava havendo o garimpo ilegal, o nível de mercúrio é 3 vezes superior ao máximo tolerável, segundo a Organização Mundial da Saúde. A água naquele trecho do Rio Madeira encontra-se com níveis de mercúrio 15 a 95 vezes acima do máximo tolerável, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então temos uma questão aqui que deveria estar, eu diria, no radar da gente. Aonde você vir garimpo ilegal, lembre-se do mercúrio. Mercúrio despejado de forma irresponsável nas águas. Mercúrio é metal pesado. Metal pesado, quando ingerido pela água, por um peixe que você coma de água doce naquela região, se tem mercúrio. O mercúrio é uma substância que, quando a gente ingere, não sai mais. É o que se chama de bioacumulação. Ele vai se acumulando, entranhado nas nossas vísceras, nos nossos órgãos. Dependendo da quantidade de mercúrio, você vai ter os mais diversos tipos de reação. Vômito, erupção cutânea, você vai ter disfunção renal ou, o que é mais grave e temerário, nessas proporções, o risco de acontecer o que eu vou dizer existe e já está acontecendo em várias comunidades da Amazônia. O que se tem é distúrbios neurológicos. Isso é grave, porque isso pode causar problemas motores, tremores, isso pode causar perda de memória, isso pode causar vários impactos devastadores sobre o metabolismo. Mercúrio não é brincadeira. Eu, quando era pequeno, o termômetro para ver se você tinha febre ou não, meus pais, me lembro, usavam termômetro de mercúrio. Eu me lembro uma vez que quebrou o mercúrio, quebrou o termômetro, aí ficou a bolinha de mercúrio solta. E eu brincava, eu achava bonito, era uma bola prateada, assim, sabe, uma coisa meio encantadora para criança. Eu me lembro que eu ficava brincando com a bolinha de mercúrio em cima da mesa da sala. Uma vez minha mãe chegou e falou: menino, solta isso, lava a mão, porque é encrenca. Eu estou falando de década de 1970. Hoje em dia você tem, na medida do possível, a substituição do mercúrio, por exemplo, em termômetros, para evitar esse tipo de risco. Porque criança pegou, botou na boca, engole mercúrio. Eu tenho umas obturações prateadas, que é amálgama feita também com mercúrio. Numa época em que esse conhecimento não era, eu diria, tão evidenciado. Hoje em dia, existem protocolos, assim, é bom a gente saber, tem dentistas que não trabalham mais com esses materiais, porque sabem que eles potencialmente podem expor a pessoa ao risco. Inclusive, quando você vai tirar uma amálgama de mercúrio, alguns dentistas usam um verdadeiro aparato de guerra, assim, para que você, na hora de colocar lá a maquininha para tirar, não exalar pó de mercúrio no consultório. E a logística é reversa. Você tem que tirar a pedrinha de mercúrio do amálgama, colocar num recipiente e endereçar para empresas que dão a destinação adequada para esse mercúrio. Não é brincadeira não, gente. Esse mercúrio está sendo despejado às toneladas nos rios da Amazônia por garimpeiros. Então, quando a gente fala de garimpo ilegal, para ficar claro, não é só um problema ambiental. É um problema de saúde pública. Se liga aí. Existem, inclusive, campanhas. O Instituto Escolhas, esse ano, fez uma campanha grande nas redes sociais pedindo para quem tem dinheiro sobrando e eventualmente pensa em comprar ouro. O ouro está valorizado, vou comprar ouro. Pelo amor de Deus, ouro no Brasil tem um baita problema de esquentamento do ouro ilegal,
e você pode estar comprando ouro resultante de crimes ambientais que despejam, entre outros problemas, mercúrio nas águas da Amazônia. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Eu também queria falar, foi a reportagem que fiz ontem para o jornal local aqui da TV Globo, RJ2, o absurdo, inominável, do fechamento do único centro de triagem de animais silvestres do estado do Rio. A superintendência do IBAMA, que tem à frente um contra-almirante da Marinha colocado lá pelo ex-antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é um legado do Salles ainda. A gente está pagando o preço. Salles já não é ministro, mas tem gente que ele colocou aí que não está defendendo o meio ambiente em postos-chave para a defesa ambiental. Para você entender o que é esse centro de triagem de animais silvestres, o único do estado do Rio, que foi fechado ontem. Olha o absurdo. Por ano, recebe aproximadamente 11 mil animais silvestres que são encontrados nas cidades. Tem um tucano, um papagaio, um macaco, um jacaré, uma capivara. Você leva para os CETAS. Invariavelmente, esses animais estão estressados, machucados. Eles foram trazidos por traficantes de animais silvestres, vendidos em feiras. Parte desses animais ou é encontrada em feira ou é encontrada em caminhões que trazem os bichos de longe, com muitos maus tratos. Muitos maus tratos. Então, chega no CETAS, você já tem lá uma infraestrutura, ou deveria ter para quê? Alimentar, dar tratamento médico veterinário de excelência e reintroduzir esses animais no seu habitat natural. Isso é com o IBAMA. Agora, o IBAMA na era Bolsonaro, sob a tutela de Salles, que já saiu, mas deixou um contra-almirante Dias da Cruz, para não fazer rigorosamente nada na contramão do absurdo que é o sucateamento da estrutura do IBAMA no Rio de Janeiro. Ontem, o CETAS fechou as portas. Então, são 11 mil animais por ano que agora não tem destino. As opções em outros estados. Juiz de Fora, Minas Gerais, 200 quilômetros de estrada. Você vai botar 11 mil animais em caminhão para levar para Juiz de Fora? Não faz sentido. Lorena, São Paulo, 4 horas e meia de estrada. Faz sentido isso? Ou Serra, Espírito Santo, são aproximadamente 500 quilômetros. Impensável. Qual é a lógica disso? Só lembrando que essa administração do IBAMA no CETAS deixou 600 animais morrerem no início do ano por falta de tratamento. Foi um escândalo. Quando foi ao ar a reportagem, 2 horas depois, esse superintendente assinou a contratação de tratadores. Estava sem tratadores o CETAS. Então, a boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, juntos, numa petição online, entraram com uma ação civil pública, exigindo que o IBAMA, em vez de, numa nota curta como fez, anunciar o fechamento por tempo indeterminado. Não. 5 dias de prazo para apresentar um projeto de reestruturação daquele lugar, 60 dias de prazo para voltar a funcionar. O Rio de Janeiro não pode abrir mão do centro de triagem de animais silvestres que funciona em Seropédica, a aproximadamente 100 quilômetros do centro do Rio. Não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Pelo amor de Deus, gente, com todo respeito. Com todo respeito. O procurador da República que eu entrevistei ontem, ele chegou a dizer, na alegação pedindo à Justiça o acolhimento dessa petição, essa ação civil pública. É um preceito constitucional, artigo 225, a proteção do meio ambiente não é uma opção. Cuido ou não cuido dos animais silvestres? Não existe essa questão. É obrigação do Estado cuidar, é um patrimônio do Brasil. O tucano, o papagaio, o tamanduá, o jacaré,
os macacos, as araras, são patrimônio do Brasil. Isso está na Constituição. Os órgãos de Estado que cuidam do meio ambiente têm que assumir essa responsabilidade. Não pode botar numa nota lá, estamos fechando por tempo indeterminado. E não diz quanto tempo, não diz o que vai fazer. Pelo amor de Deus. Se não sabe resolver, pede o chapéu e sai daí. Se não sabe o que fazer por dignidade, pede o chapéu e sai, vaza, sai. Entrega o cargo para quem tem proposta, tem compromisso, tem biografia, tem conhecimento, tem coração, tem humanidade, tem vontade de fazer a coisa acontecer, pô. Pelo amor de Deus. Vaza, sai. Show. Quem não gosta de ser membro, diretor, funcionário, superintendente, ministro de meio ambiente, pede o chapéu e sai. Se você não tem competência para resolver, pede o chapéu e sai. Vaza, sai. Vai cuidar da tua vida, vai para a praia, vai para o rio, tomar banho de rio, vai passear onde você achar que distrai a cuca. Agora, sai daí que você está atrapalhando. Quando você não resolve, você atrapalha, você é peso. Não faz sentido. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Está na hora das perguntas que o meu amigo Anderson, Mr. Anderson... Ô Anderson, você já viu aí o novo filme da série Matrix? Pois é, quem viu e gostou tem que ver, mas eu tô com medo de me decepcionar, viu? Porque você gosta. A série teve começo, meio e fim. 3 filmes. Aí você lança um 4º filme. Óbvio que tem uma questão caça-níquel, né? Você fala assim, porra, já teve começo, meio e fim. Aí você vai lançar o 4º episódio ressuscitando pessoas, sei lá. Tomara que eu não me decepcione. Por favor, não deem spoiler, tá? Não deem spoiler. Não quero saber. Quem já viu, não me conte. Vamos lá. Estão chegando perguntas de Maceió, Alagoas, Rio das Ostras, Rio Grande do Sul, São Bento de Sapucaí, São Paulo, Condado, não, Condado é o sobrenome, Rio de Janeiro, Teresópolis, região serrana. O que mais? Vocês não falam. Belo Horizonte. Adoro quando vocês dizem de onde são, mas não é obrigado. Vamos lá. Ronaldo de Campos é de Maceió, Alagoas. Diz assim, André, mesmo estudando, conhecendo o Espiritismo, por que ainda dói o sentimento de ingratidão dos outros para conosco? Porque dói mesmo, faz parte, ninguém gosta de ser alvo de ingratidão, não importa o quanto a gente estude. O estudo não nos blinda da dor, o estudo nos ajuda a entender esse processo doloroso e, de alguma forma, nos dá coragem de seguir em frente, reduzindo o estoque de abatimento, de ressentimento e, principalmente, a tentação de retaliar, de sentir raiva, sabe? Eu acho que o estudo não nos blinda da dor, o estudo nos prepara melhor para lidar com essa experiência dolorosa. Então não se cobre, viu, Ronaldo? É uma dica aqui. Minha dica não vale nada, mas eu vou dar a minha dica. Não se cobre. Ah, eu ainda estou sentindo dor, não era para sentir? É para sentir. Claro que a gente sente dor. Jesus, que era um espírito angélico na forma humana, sentiu dor. A dor é um sentimento humano. O dia que a gente deixa de sentir dor por ingratidão, a gente não é mais humano. A questão é como é que a gente processa, entende, ressignifica, contextualiza, coloca em perspectiva a ingratidão. E aí fica mais fácil seguir em frente. É a minha opinião, tá bom? Jane Soares, 3939. Bom dia, André. O que o Espiritismo fala sobre banhos com erva e sal grosso na casa como limpeza? Bom, o Espiritismo de Kardec não diz rigorosamente nada sobre banho de sal grosso ou erva. Nós não temos
essa preocupação em relação a banhos ou uso de sal grosso. O Espiritismo, na verdade, respeita outras tradições, respeita mesmo, não é da boca para fora. Todos nós vamos ter afinidades, inclinações com esta ou aquela doutrina ou tradição. O Espiritismo não se apresenta como o único caminho que leva a Deus. E respeita todas as tradições como caminhos que também podem oferecer essa perspectiva da iluminação e da aproximação com o divino. Agora, não temos nenhuma recomendação, zero, em relação a banhos, uso de ervas, sal grosso. Na verdade, o Espiritismo entende que quando a gente descobre dentro de nós as ferramentas que propiciam elevação ou vulnerabilização, né? Flagelo interno, assim, quando você depreda a sua retaguarda espiritual, com uma baixa sintonia, baixa autoestima, que é a baixa estima, nós temos meios de resolver problemas que algumas tradições entendem que deva recorrer a sal grosso ou banho de ervas. Não sei se me fiz entender. Para os espíritas que estudam Kardec, existiriam outros meios que a gente não recorre a elementos externos, a gente procura lembrar quais são as ferramentas que nós possuímos para melhorar a nossa condição vibracional. Tá bom? A Tânia Raquel traz uma questão muito importante que ela diz assim: sobre o uso de mercúrio nos garimpos, gostaria de saber sobre a comercialização desse produto. Não seria o caso de fiscalizar e até mesmo coibir o uso indiscriminado desse material? Você está coberta de razão. Existe uma frase em inglês: follow the money, siga o dinheiro. Então, se você tem muito mercúrio disponibilizado na Amazônia, quem é que está vendendo? Quem é que está lucrando com isso? Como é que se dá o fluxo, a logística de transporte de mercúrio até a Amazônia? Porque senão você fica combatendo apenas na ponta, né? Olha o mercúrio lá. É que nem tráfico de animal silvestre. Você não pode combater tráfico de animal silvestre na feira clandestina que estão vendendo papagaio. Pô. Você tem que ter inteligência, você tem que ter informação de fonte, você tem que ter infiltração dos agentes nos grupos ligados a esse comércio ilegal para saber, olha só, esse grupo compra os animais de caçadores que estão aqui e ali. Então você desarticula a quadrilha. Não é só prender o animal na feira, não vai funcionar bem. Coberta de razão você. E o Fábio Onofre, de Rio das Ostras, está pedindo para explicar didaticamente cobertura vacinal para a nova variante, prazos de terceira dose, como ficam as reuniões familiares de fim de ano, recomendações das autoridades médicas. Nossa, é muita areia para o meu caminhão. Eu sou apenas um jornalista. Eu vou tentar dizer o que a memória me ajudando aqui do que eu ouvi de fonte segura. Vamos lá. Cobertura vacinal para a nova variante. Então, nós temos ainda pouca informação, mas o pouco que se sabe sugere que a dose de reforço é fundamental e, em alguns casos, claramente, por exemplo, 3 doses da Pfizer, eu li uma pesquisa sobre isso, já se demonstrou, mas é bastante provável que outras vacinas também tenham essa competência na dose de reforço, reduzir drasticamente o poder que a Ômicron venha a ter sobre nós em relação a só 2 doses. Quer dizer, a terceira dose, ela blinda o sistema imunológico de uma forma eficiente contra a Ômicron. Os prazos da terceira dose, fique ligado no calendário da sua cidade. Cada cidade está estabelecendo lá o seu critério. No Rio de Janeiro estão permitindo a antecipação da dose de reforço
em caso de viagem ou outro problema qualquer. Entretanto, imunologistas e virologistas dizem que 5 meses, no caso da Pfizer de novo, mas eu não tenho aqui, eu estou falando só o que eu estou me sentindo à vontade de dizer, puxando pela memória. Não sei se 5 meses vale para todas as outras vacinas. Eu sei que é importante respeitar a orientação do fabricante. Antecipar a terceira dose, que seria a dose de reforço. A Natália Pasternak, por exemplo, de São Paulo, diz isso. Reduz o melhor desempenho que essa dose de reforço teria se respeitado o prazo de espaçamento. Como ficam as reuniões familiares de fim de ano? O certo é seguir os mesmos protocolos. Se é uma mesma família que convive junto, ok. Se você está trazendo muita gente de fora, o ideal era exigir o uso de máscara, manter distanciamento ou fazer teste de Covid. Isso seria o certo. Porque a Ômicron já está circulando endemicamente. Comunitariamente, como se diz, entre nós. Isso seria o certo. Tem reunião de familiar que reúne dezenas de pessoas que vêm dos mais diferentes lugares. E a gente precisa se tocar. A pandemia não está controlada. Temos uma variante que fez disparar o contágio e as internações na Europa. Europa e Estados Unidos, as coisas acontecem primeiro do que no Brasil. Então é bom ficar esperto para não dar mole nas reuniões familiares. E as recomendações das autoridades médicas, por favor, levem em conta as autoridades com posturas mais inspiradas na boa ciência, na Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde, na Anvisa, porque, com todo respeito, não temos um ministro da Saúde prestando atenção nessas coisas. Temos um ministro da Saúde subserviente ao chefe com pretensões políticas. Eu não me fio pelo ministro Queiroga, como cidadão. Eu estou ligado em quem está prestando atenção, se atualizando sempre para ver quais são as medidas sanitárias recomendadas com base na boa ciência. Pelo amor de Deus. Angelicarte, _MV. Tri. Amigo Tri. Nós temos várias aptidões. Qual sentimento te levou a trocar a profissão de baterista para jornalista? Fico pensando no seu futuro como biólogo, geógrafo. Estou errada? Ô, Angélica, não, assim, na época da faculdade eu nem era profissional de bateria. Eu ganhava um dinheirinho fazendo uma coisinha aqui, outra ali, dando aula. Nem era um baterista virtuoso, não. Eu fazia o meu feijão com arroz. Agora, bateu forte. Assim, baterista é muito sacrificante, porque você... Músico, de uma forma geral, é um mercado muito instável, trabalha à noite, eu não sou notívago. Você tem que ter resistência física e muita paixão pela função de músico, né? Eu acho que a música para mim era um hobby, não era propriamente algo de dedicação exclusiva. Por isso que eu fui para o jornalismo. E não me arrependo, tá bom? Mas eu não perco, ó, o lado batuqueiro, a mão nervosa, né? A mão nervosa, sabe aquela coisa? A gente não larga isso, não. Isso vira uma... isso toma conta. É uma coisa interessante. Batuqueiro, eu sou batuqueiro. Hoje vocês estão inspirados. A Angélica Arte me chamou de Tri, amigo Tri. Aí vem o Luiz Bittencourt, de São Bento do Sapucaí, e diz assim: Triguinho. Triguinho. A vida é assim. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Essa frase é conhecida, não me lembro o autor. Mas eu acho que essa frase tem tudo a ver, né? Pobre daquele que acha que tem todas as respostas, porque nós não sabemos nada. A gente tem pistas, a gente tem, eu diria, lampejos assim, de lucidez em relação às coisas que nos acontecem no dia a dia. Nós temos lampejos.
estamos, me parece, ainda muito distantes dessa noção do que seja a verdade no sentido pleno, filosófico, assim, do domínio de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, de tudo que é. Eu acho que a gente precisa ter essa humildade, né, de reconhecer que a gente mais não sabe do que sabe. E que sim, a vida nos surpreende. E isso não é ruim. É difícil ter a rotina modificada. É muito doloroso, às vezes, você dar uma repaginada à revelia da tua existência, por uma razão qualquer. Por razões tristes, como perda do emprego, desilusão amorosa, uma doença grave, perda de um ente querido. Ou por coisas boas, assim, que você fala, não, pintou uma chance, pintou um trabalho em outro lugar, vou ter que mudar de cidade, né? Tudo no universo muda o tempo todo. Por que com a gente seria diferente, né? As mudanças ocorrem. Mais cedo ou mais tarde, elas vêm. Estejamos preparados para isso, minimamente. Preparado ninguém está. A gente tem que estar, de alguma forma, é o que eu chamo de resignação positiva. Aquilo que eu não consigo transformar, modificar, vai além dos meus domínios, dos meus poderes, eu entrego a Deus e digo, tudo bem, vamos em frente, do jeito que é para ir. A Rana Condado diz assim, bom dia, você acha que as pessoas confundem individualismo e egoísmo com liberdade? Acho que a palavra liberdade tem sido empregada de forma conveniente para quem supõe poder fazer o que bem entender à revelia dos direitos dos outros. O direito da gente termina quando começa o direito do outro. Eu não posso, em nome da liberdade, fazer o que me der na telha, porque isso, numa sociedade, não costuma terminar bem. Acho que é isso, simples assim. Maristela Porto diz assim, sinto a falta de prática na defesa do nosso meio ambiente. Como ajudar além da contribuição? Poxa, Maristela, meio ambiente é tudo. Você pode ajudar comunitariamente, você pode ajudar a implementar coleta seletiva, uma hortinha, uma compostagem. Você pode ajudar a escola a ter um programa de educação ambiental, você pode plantar árvores, você pode cuidar de animais abandonados, se oferecer como voluntária para algum trabalho associado a alguma dessas áreas todas. São tantas, né? Tantas. Então, quem procura acha, Maristela, porque na área ambiental, cada enxadada é uma minhoca. Para o lado que você apontar o nariz, vai ter alguém pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, ajuda. A Margarida Souza. André, estou preocupada com esses animais do CETAS, né? O Centro de Triagem de Animais Silvestres do Rio, que fechou ontem. Você sabe para onde esses bichinhos vão agora? Não sei. E o superintendente do Ibama do Rio parece que não está muito preocupado com isso, o que é gravíssimo. Vamos torcer para a Justiça acolher a ação civil pública do Ministério Público Federal e do Estado do Rio para a gente mudar esse estado de coisas, né? Penso eu. Anderson Pedro é de Catanduva, São Paulo, e diz assim, André, como é difícil estar em um estado de consciência elevado em alguns momentos. Alguma dica ou sugestão de como sermos firmes nos pensamentos e propósitos? Ô Anderson, a sua pergunta me fez lembrar uma frase atribuída a Jesus quando aos apóstolos disse, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, quando indagado sobre cobrança de impostos. Então vamos combinar, no mundo da matéria não dá pra gente ficar numa bolha, como o Siddhartha, o príncipe Siddhartha, né, Buda, alcançou a iluminação debaixo de uma árvore, e ali ele alcançou o nirvana, e ali ele estava na sua plenitude espiritual, livre de qualquer ansiedade, angústia, vivendo a paz profunda,
realizando a felicidade suprema. O que ele fez? O que ele fez? Voltou. Aí você vai dizer, mas peraí, eu não entendi. O cara alcançou a plenitude espiritual, a iluminação, o nirvana. Aí, na hora que ele alcança, o que ele faz? Ele voltou. Sim, ele voltou porque ele percebeu que seria ainda mais importante, mais prazeroso, a realização pessoal dele passaria pelo compartilhamento desses ensinamentos. Então, não adianta a gente querer ficar numa bolha espiritual, só quero vibrar positivo o tempo todo, só quero ficar de boa com todo mundo o tempo todo, porque nós não temos ainda estoque evolutivo suficiente para vivenciar isso. Então a gente tem que sim ter os momentos de resguardo, recolhimento, prece, meditação, uma boa sintonia, o estudo que turbina o entendimento das virtudes, que nos estimula e nos encoraja a praticar coisas legais para nós, para os outros, para o mundo. Mas a gente não é perfeito. Então, Anderson, a gente precisa buscar, e isso é muito budismo, né? O caminho do meio, o caminho do meio. A questão não é eu não ter nenhum momento de raiva, mau humor, decepção, ressentimento. Não. A questão é, o que farei quando estas situações, esses estados de espírito, esses estados emocionais, me visitarem, me acometerem? O que eu faço? Acho que esse é o desafio. Percebe? A gente não pode ficar assim, não, eu quero ficar no estado de consciência elevado, o maior tempo possível. Não, a gente vai fazer o que dá para fazer, na medida das nossas possibilidades e de forma persistente, resoluta. Eu penso que a espiritualidade maior sabe que em uma encarnação não é possível que tenhamos a meta da evolução completa. A gente, em cada degrau, realiza mais um passo. E ficarão todos muito contentes se a gente simplesmente der o passo do tamanho da perna. E creia, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tá bom? Meus amigos, está chegando ao fim o Papo das 9. Eu agradeço a participação de todos. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui. Desejo... A Vânia Malafronte está lá. Olha a hora! Olha a hora é com o Fachel, meu amigo que está voltando de férias. Então, força, coragem e fé, tudo de bom. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Que dê tudo certo na medida do possível. E se não der certo, resignação positiva, resiliência, ó. Vai passar. Enquanto não passa, tamo junto. Tudo de bom.